Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma 51. Começando com Gilsons. Bom dia, Jaque. Oi, Fabiola. Bom dia, Ana Tereza. Tudo bem? Tudo bem com vocês, meninas? Oi, Silvia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Úrsula. Oi, Pri. Essa banda... Oi, Karim. Tudo bem? Essa banda é a Gilsons. E essa música é Cores e Nomes. Gilsons são os... Um é filho do... Bom dia, Rúbia. Um deles é filho do Gilberto Gil, os outros dois são netos do Gilberto Gil. E aí formaram essa banda em 2018. Oi, Graça. Oi, Jonathan. Oi, Maria. Tudo bem? Essa música é linda, Cores e Nomes. E é interessante, eles são então netos e filho do Gilberto Gil, né? E que é uma família, enfim, toda voltada para música e tudo mais. Bom dia, Fred. E os nomes das músicas têm a ver com os... tem uma relação com os nomes dos discos do Caetano Veloso. Então eles têm ali Cores e Nomes, e o Caetano Veloso tinha um disco chamado Cores e Nomes. Tem uma música chamada Várias Queixas, Caetano tem aquela música Queixas. Então todos têm umas relações, assim, eu fico vendo e procurando. Bom dia, Isis. Oi, Sandra. Oi, Cris. Essa música é linda. Procurem aí Gilsons. Então é isso. Oi, Márcia. Oi, Fran. Tudo bem? Ontem eu vi um story das criancinhas queridinhas do Mauro e da Fran correndo na praia. Acho que foi ontem. Aqueles piás são muito maravilhosos. Vocês já viram que eu sou louco por criança, né? Eu tô louco para ver as filhas da Úrsula. Faz tempo que eu não vejo. Eu adoro. Quando ver meus sobrinhos aqui, enlouqueço. Eu tenho que me cuidar, porque eu tenho vontade de pegar. Aí. Linda essa música. Procurem aí, Cores e Nomes. Bem composta. Então a gente está lendo, né, finalizando aqui o livro A Arte da Felicidade, com o Dalai, com o mestre desta linhagem, tá? Mas que se expande a todas, né? Se expande a todas. Então, a gente está aqui. Creio ser essencial apreciar nosso potencial como seres humanos e reconhecer a importância de transformação interior. Isso deveria ser realizado através daquilo que poderia ser chamado de processo de desenvolvimento mental. Às vezes chama essa atividade de ter uma dimensão espiritual na vida. Pode haver dois níveis de espiritualidade. Um nível está relacionado a nossas crenças religiosas. Neste mundo há tanta gente diferente, tantas disposições diferentes. Somos 5 bilhões de seres humanos. Isso, olha só, gente, 20 anos atrás. 5 bilhões. Em 20 anos, 2 bilhões. Isso foi muito rápido. Porque a gente comparando, né, com os outros séculos, que não acontecia, né? Em 20 anos, 2 bilhões é algo surpreendente. E, sob um certo aspecto, creio que precisamos de 5 bilhões de religiões diferentes, tendo em vista a enorme variedade de disposições. Creio que cada indivíduo deveria enveredar por um caminho espiritual que melhor se adequasse à sua disposição mental, à sua inclinação natural, ao seu temperamento, às suas crenças, família, formação cultural. Ora, por exemplo, como sou monge budista, considero o budismo mais conveniente. Para mim, concluí que o budismo é o melhor. Mas isso não significa que o budismo seja o melhor para todo mundo. Eu concordo perfeitamente. Eu tenho outras predileções também, assim, tenho um pezinho
um centro espírita, assim, uma Umbanda. Eu acho sensacional a Umbanda, assim. Fui criado nela, né, pelo meu pai. Então, uma coisa assim que tem uma vontade, assim. Quando eu vou, esse tempo eu fui num terreiro de Umbanda, muito tempo, na Praia do Cassino, nossa, eu tava em casa. Foi na praia, eles fizeram uma... Tava em casa, senti aquilo maravilhoso. Então, é isso. Existem as memórias afetivas, né? Cada um tem esse momento. Mas isso não significa que o budismo seja o melhor para todo mundo. Isso está claro e é categórico. Se eu acreditasse que o budismo era o melhor para todos, seria uma tolice. Porque as pessoas diferentes têm disposições mentais diferentes. Portanto, a variedade das pessoas exige uma variedade de religiões. O objetivo da religião é beneficiar as pessoas. E eu creio que se tivéssemos apenas uma religião, depois de algum tempo ela deixaria de beneficiar muita gente. O grande lance assim, do budismo, entre outras coisas, né, é diferente de qualquer coisa. Né? Diferente de qualquer... Se tu vai usar a parte da religião do budismo, né, eu falei ontem, né, que ela se divide em ciência, filosofia e religião. Então, quando chega na parte da religião, tu saber que tu está estudando a mente, essa é uma das coisas. Tu entrar numa prática também em que não existe preconceito. Se tu é um budista e tu tem preconceito homofóbico ou qualquer outra coisa, tu não é budista. Então, não é. Não, o budismo não tolera, não é que não tolera, não comporta isso, porque não faz sentido no ensinamento, né? Então é um lugar em que, a princípio, é para não ter preconceitos de qualquer ordem. E isso se torna um negócio bacana, assim. Tanto que vocês sabiam que existe e eu sigo ali, um Insta de budismo LGBT. Aí tem monges, né, que são... E aí muito legal, é legal de ver essa diversidade acontecendo, assim, né? Então é um lugar amplo, com uma visão muito ampla. Acho muito incrível. E eu creio que se tivéssemos apenas uma religião, depois de algum tempo ela deixaria de beneficiar muita gente, claro. Se tivéssemos um restaurante, por exemplo, e nele só fosse servido um prato, dia após dia, depois de algum tempo, as pessoas precisam e gostam de variedade da comida, porque existem muitos paladares diferentes. Do mesmo modo, as religiões destinam-se a nutrir o espírito humano. E creio que podemos aprender a celebrar essa diversidade em religiões e desenvolver uma profunda apreciação da variedade das religiões. Certas pessoas podem considerar que o judaísmo, a tradição cristã ou a tradição islâmica é a mais eficaz para elas. Por isso devemos respeitar e apreciar o valor de todas as diferentes tradições religiosas importantes no mundo. Todas essas religiões podem fazer uma contribuição efetiva para o bem da humanidade. Todas foram projetadas para tornar o indivíduo mais feliz e o mundo um lugar melhor. Nem todas. Vou falar. Tem uma aí que agora aconteceu, né, em Maceió, lá, daquele pastor evangélico, e isso não quer dizer que todos os evangélicos sejam dessa forma. Então, meu respeito àqueles que levam a sua prática a sério, dentro de amor, bondade, compaixão, enfim. Mas, como todas as práticas, como tem no budismo também, como tem todas. Então, tá claro isso? Porque as pessoas adoram fazer um discurso. Jefferson falou aquilo. Então, tá. Vocês viram o que ele falou? Ele orando para que o Paulo Gustavo, aquele ator maravilhoso, comediante, excelente artista, né, que está com Covid, está lutando pela vida, que ele morresse, porque, em final de contas, né, ele é um gay, e gay tem que morrer, porque não deveria ter nascido. Assim são as declarações. E isso em pleno século XXI, né? E porque não está na Bíblia. Então, uma pessoa com essa mentalidade estreita é algo assustador, assim. Assustador. Então, pregando em nome de uma religião, não tem nenhuma religião que diz isso. Se tu usa a religião para falar uma coisa dessas, tu não entendeu absolutamente nada. Nada. É um ser humano que precisa de um... E aí tem muita gente, né? Vi comentários assim, fui vendo, porque fiquei estupefato com aquilo, né? E realmente as pessoas concordam, estão rezando pela morte do cara. Então nós aí, que somos pessoas sensatas, vamos combater isso, né?
E isso é incrível, assim. Mas que esse pastor consiga atingir, então, a luminosidade da mente e consiga perceber a maldade que está fazendo, né? Mas é um impulso kármico, né? É o karma dele falar em nome de uma religião, mas expressar o mal, né? Expressar o mal. Então, se tem alguém aí que concorda com isso, me desculpe, porque vai ter gente que vai ouvir essa live depois, né? Mas tá errado. Tu tá muito errado. Tá muito equivocado. Espero que tu compreenda isso. No entanto, para que a religião tenha um impacto em tornar o mundo um lugar melhor, creio ser importante que cada praticante siga sinceramente os ensinamentos daquela religião. Ele precisa incorporar os ensinamentos religiosos à sua vida, onde quer que se encontre, para poder recorrer a eles como uma fonte de força interior. E é preciso adquirir uma compreensão mais profunda das ideias da religião, não apenas no nível intelectual, mas com uma profundidade de sentimento, tornando-as parte da nossa experiência interior. Creio que deveria ser cultivado um profundo respeito por todas as diferentes tradições religiosas. O motivo para respeitar essas outras tradições é que todas elas podem fornecer uma estrutura ética que pode comandar nosso comportamento e ter efeitos positivos. Então, todas podem fornecer uma estrutura ética que podem comandar nosso comportamento e ter efeitos positivos. Que efeito positivo teria numa religião que prega a homofobia, que prega tu rezar para a morte de uma pessoa que é amada, que tem 2 filhos, que só porque tu não concorda com aquela ideia? Me explica. Vocês que estão do outro lado, e talvez eu esteja com a mente muito limitada. Talvez eu cheguei no estreitamento da minha mente. Mas que efeito positivo pode ter isso? Por exemplo, na tradição cristã, uma crença em Deus pode proporcionar à pessoa uma estrutura ética coerente e bem definida pela qual ela pode pautar seu comportamento e seu estilo de vida perfeito. E ela pode ser uma abordagem poderosíssima, porque existe uma certa intimidade criada no nosso relacionamento com Deus. E um modo de demonstrar nosso amor por Deus, o Deus que nos criou, é demonstrando amor e compaixão pelos seres humanos nossos semelhantes. Um budista falando sobre Deus e comprovando que é importante que a pessoa... Então é um ser de compaixão, né? Percebendo todos os seus semelhantes. Acredito que há muitas razões similares para respeitar outras tradições religiosas também. Naturalmente, todas as religiões importantes proporcionaram um enorme benefício a milhões de seres humanos ao longo de muitos séculos no passado. E mesmo nesse exato momento, milhões de pessoas ainda se beneficiam. Obtêm algum tipo de inspiração dessas diferentes tradições religiosas. Isso está claro. Também no futuro, essas diferentes tradições religiosas oferecerão inspiração a milhões nas gerações que estão por vir. Essa é a verdade. Portanto, é importantíssimo perceber essa realidade e respeitar outras tradições. Para mim, a única forma de reforçar esse respeito mútuo é através do contato mais íntimo entre os fiéis das diferentes religiões, contato pessoal. As pessoas elas não conhecem e elas querem afastar aquilo que as pessoas não têm conhecimento, né? Então, para muitas pessoas, para muitas pessoas, só porque aquilo é diferente daquilo que a gente pensa, isso pode ser uma coisa diabólica, né? Eu já ouvi falar isso do budismo, assim, não, isso é coisa do demo. Tu estudar a tua mente para aplicar, para aumentar a tua compaixão no mundo, aumentar teu potencial, é coisa do demo, né? Para mim, não é. Por meio desse tipo de contato mais íntimo, eu começo a ficar... Eu começo, sabe, quando essas coisas, as injustiças, essa ignorância, assim, eu começo a me dar uma coisa na garganta, porque eu tenho muita coisa para falar, e aí viraria um discurso enorme de 3 horas, assim. E aí eu começo, sabe? Eu começo a pigarrear.
Pigarrear, que palavra. Por meio desse tipo de contato mais íntimo, podemos tomar conhecimento das contribuições valiosas que essas religiões fizeram à humanidade e descobrir aspectos úteis das outras tradições, com os quais podemos aprender. Talvez até descobramos métodos e técnicas que poderíamos adotar na nossa própria prática. Tá? Com certeza. Portanto, é essencial que desenvolvamos laços mais firmes entre as várias religiões. Com isso, poderemos fazer um esforço comum em prol da humanidade. São tantas as coisas que dividem a humanidade, tantos os problemas do mundo. A religião deveria ser um remédio destinado a ajudar a reduzir o conflito e o sofrimento no mundo, não outra fonte de conflito. É impressionante. Costumamos ouvir as pessoas dizerem que todos os seres humanos são iguais. Com isso, queremos dizer que todos têm o óbvio desejo da felicidade. E todos têm o direito de superar o sofrimento. Portanto, se alguém extrai felicidade ou benefícios de uma tradição religiosa em particular, torna-se importante respeitar os direitos dos outros. Devemos, por isso, aprender a respeitar todas as principais tradições religiosas. Isso é evidente. Então, é uma mente totalmente aberta. É isso que o budismo faz com a gente. Faz com que a gente tenha uma ampla visão. E não é porque nos tornamos melhores do que os outros, de forma alguma. É porque vemos os outros de uma forma ampla, de uma forma igual, que todos nós estamos buscando sair do sofrimento. Sair, nem vou usar a palavra sofrimento, buscar o bem-estar, buscar o nosso crescimento, né? Seja espiritual, seja pessoal, como ser humano. E é isso que a gente está buscando, todo mundo. E como pode uma escolha de amor ser julgada? Né? Amor entre dois homens, entre duas mulheres. Toda forma de amor é uma forma de amor, gente. Então isso que está acontecendo agora, não agora, mas com esses seres equivocados e distantes de uma visão ampla, é muito doentio. São mentes doentes, mentes... Durante a semana de palestra do Dalai Lama em Tucson, o espírito de respeito mútuo era mais do que uma ideia desejável. Encontravam-se na plateia integrantes de muitas religiões diferentes, entre eles incluída uma boa representação do clero cristão. Apesar das diferenças entre as tradições, o recinto estava permeado por uma atmosfera de paz e harmonia. Isso era palpável. Havia também um espírito de intercâmbio, e entre os não-budistas ali presentes não era pequena a curiosidade quanto à prática espiritual diária do Dalai Lama. Essa curiosidade levou um ouvinte a uma pergunta. Quer sejamos budistas, quer pertençamos a uma tradição diferente, práticas tais como a oração parecem receber ênfase. Por que a oração é importante para uma vida espiritual? Boa pergunta. Creio que a oração é principalmente um simples lembrete diário dos nossos princípios e convicções mais arraigados, respondeu o Dalai Lama. Eu mesmo repito alguns versos budistas todas as manhãs, eu também. Os versos podem parecer orações, mas na realidade são lembretes. Lembretes de como falar com os outros, de como lidar com as pessoas, de como lidar com problemas na vida diária, esse tipo de coisa. Portanto, na maior parte do tempo, minha prática envolve lembretes. Reexaminar a importância da compaixão, do perdão, tudo isso. E naturalmente ela também inclui certas meditações budistas, quanto à natureza da realidade, bem como certas práticas de visualização. Por isso, na minha prática diária, nas minhas próprias orações diárias, se não me apressar, posso levar umas 4 horas. É bastante tempo. A ideia de passar 4 horas por dia em oração propiciou a pergunta de outro participante. Sou mãe de 2 crianças pequenas e trabalho fora. Tenho pouquíssimo tempo livre. Para alguém que seja realmente ocupado, como é que a pessoa consegue tempo para esse tipo de oração e de prática de meditação? Olha aí, gente, vocês estão aí, né? Sei de vários aí que estão com as crianças pequenas em casa agora e estão conseguindo esse tempo, levanta mais cedo, faz a sua prática, né? Ouvir o Dharma já é uma prática, né?
Mesmo no meu caso, se eu quiser me queixar, sempre posso reclamar de falta de tempo, comentou o Dalai Lama. Sou muito ocupado. Imagina, né? Agenda do Dalai Lama. No entanto, se fizermos um esforço, sempre poderemos encontrar algum tempo. Digamos no início da manhã. E depois creio que há certos períodos como os fins de semana. Podemos sacrificar parte da nossa diversão. Ele deu uma risada. Portanto, no mínimo, digamos uma meia hora por dia. Ou se nos esforçarmos, se tentarmos com afinco, talvez consigamos encontrar 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Se realmente nos dedicarmos a pensar nisso, talvez seja possível descobrir um modo de arrumar o tempinho. Todo mundo tem tempo para praticar, gente. Isso é uma baita desculpa dizer que não tem tempo. Então, se isso vai soar um pouco duro para alguns, mas, gente, a pessoa dorme tarde, né? Aí eu pergunto sempre, mas tu dorme tarde por quê? Não, porque eu fico lá, fico fazendo uma coisa, fico fazendo outra, não sei o que, mas é útil fazer essas coisas? Que benefício traz isso? Que benefício traz para ti e para os outros? Eu acho que, assim, a gente não está aqui a passeio, tá? A gente tem que cada dia melhorar de alguma forma um aspectozinho só, um mau hábito, alguma coisa assim. E que esse hábito que a gente melhore possa propiciar o benefício a si e os outros, diariamente, todos os dias um benefício. E diminuir os hábitos que causam malefícios. Né? E não significa que a gente vai se tornar um santo, não é isso. É diminuir as nossas marcas. Né? A gente tem, a monja Kakuzen, lembrei dela, a gente tem que ser como uma folha que cai, assim, no outono. E a folha que cai, a gente não percebe a queda dela. Ela simplesmente se desprende de uma forma linda do galho, assim, e cai. Ela não faz um estrondo, ela não se arranca gritando, ela simplesmente se desprende do galho e cai. E é assim que a gente tem que passar a nossa vida. A gente tem que passar a nossa vida como uma folha que cai no outono, sem causar impacto, sem causar danos, nada. Apenas isso. Sem barulho. E a gente faz um barulhão com os nossos movimentos. E então a ideia de dormir tarde, não produzir, e se tu pensar, e se eu começar então a produzir, trabalhar, vou tirar essa palavra produzir, não precisa produzir o tempo todo. E se eu começar a dormir mais cedo e acordar mais cedo para praticar, e que esse ato de prática, seja qual a prática que tu fizer, seja uma oração, seja uma prática de meditação, e aí isso vai trazer benefício para mim e para os outros. Não é desculpa, gente. Não é desculpa. A preguiça é um dos problemas que impede do teu estado búdico. E outra, a preguiça, ela é um impulsionamento kármico. Então, se tu tem preguiça, tá na tua pulsão kármica de outras vidas, né, que te impede de avançar nessa. Se teu impulso kármico é a preguiça, quebre, porque na próxima tu vai voltar da mesma maneira. Não tem dúvida nenhuma, absolutamente nenhuma. Porém, se pensarmos a sério sobre o verdadeiro significado das práticas espirituais, veremos que elas estão associadas ao desenvolvimento e treinamento do nosso estado mental, das atitudes, do estado e do bem-estar emocional e psicológico. Não deveríamos restringir nosso entendimento da prática espiritual a termos de algumas atividades físicas ou atividades verbais, como recitar orações ou cantar hinos. Se a nossa noção da prática espiritual se limitar apenas a essas atividades, naturalmente vamos precisar de uma hora específica, um período marcado para realizar essa prática. Porque não podemos sair por aí cumprindo as tarefas do dia a dia, como cozinhar, entre outras, enquanto recitamos mantras. Isso poderia ser perfeitamente irritante para as pessoas ao nosso redor. No entanto, se entendermos a prática espiritual no seu sentido verdadeiro, poderemos usar todas as 24 horas do dia para a nossa prática. Eu, às vezes, corro cantando ininterruptamente mantras. Mantra. O tempo todo. Realmente, extremamente focado ali, né? Porque eu quero estabilizar de alguma maneira. Depois eu mantenho em silêncio e continuo a minha corrida. A verdadeira espiritualidade é uma atitude mental que pode praticar a qualquer hora. Por exemplo, se nos encontrarmos numa situação na qual poderíamos nos sentir tentados a insultar alguém, imediatamente tomamos precauções e nos impedimos de agir dessa forma. De modo semelhante, se encontrarmos uma situação na qual percamos as estribeiras, ficamos alerta imediatamente e dizemos a nós mesmos que não,
que essa não é a atitude adequada. Foi o que aconteceu comigo antes ali. Eu tive que impedir todas as minhas manifestações kármicas de falar alguma coisa. Cheguei a engasgar. E aí disse, não. Vamos lá. Na realidade, isso é prática espiritual. A partir dessa perspectiva, sempre teremos tempo. Porque às vezes a fala pode soar pior do que a situação em si. Isso me lembra dos mestres tibetanos Kadampa, chamado Potoa, que dizia que para um praticante de meditação que tem um certo grau de percepção e estabilidade interior, todos os acontecimentos, todas as experiências às quais estamos expostos, nos chegam como uma espécie de ensinamento, uma experiência de aprendizado. Isso para mim é muito verdadeiro. Portanto, a partir dessa perspectiva, mesmo quando somos expostos a, digamos, cenas perturbadoras de violência e sexo, como na televisão e nos filmes, existe uma possibilidade de encará-los como uma consciência prévia dos efeitos nocivos de ir aos limites. Desse modo, em vez de nos sentirmos totalmente dominados pela visão, podemos considerar essas cenas como um tipo de indicador da natureza prejudicial das emoções negativas desenfreadas, algo que podemos extrair lições. Então é isso por hoje, gente. Então, feita a manifestação. Vamos estabilizar? Vamos lá, um pouquinho? Se acomodem. Se coloque numa postura adequada para hoje, terça-feira. Quem está deitado continua. Quem quiser se colocar numa postura de prática de meditação, mesmo que nunca tenha praticado, é apenas um ensaio, mas é suficiente para alguns continuarem depois. A gente tem que aprender que na vida é sempre assim, é tensão e repouso o tempo todo. Existe uma certa tensão na leitura e uma certa atenção. A concentração vai fazendo com que a nossa mente comece a fazer julgamentos, nosso corpo vai reagindo a isso, deixando algumas áreas mais tensas. E a capacidade de repouso que a gente tem é diretamente proporcional à nossa capacidade de enfrentamento com as coisas da vida. Capacidade que a gente tem de maleabilidade da nossa mente, flexibilidade das nossas posições, dos nossos posicionamentos. Então, quanto mais eu treino numa prática formal, como é a prática de meditação, de aprender a estabilizar a mente e o corpo imediatamente após uma tensão, após uma freada brusca, após um desvio de alguma forma, quando eu aprendo a estabilizar novamente, eu começo a usar isso na vida. Então a prática da meditação, ela serve formalmente para aplicar na vida. Então inspirem profundamente. Só o fato de soltar pela boca essa liberação de ocitocina já indica para a amígdala cerebral que está tudo bem. Que a tensão causada pela possível tensão causada pela leitura ou atenção não é um caso de nos colocar em risco. A amígdala relaxa. Ela não fica no aspecto de luta ou fuga. Quando eu suspiro, eu gero conforto. E esse estado de conforto ativa o nosso lado yin. Desativa um pouco o lado yang, que é proteger, prover. E a gente ativa o nosso lado yin, que é acalmar, validar, confortar. A gente tem que aprender isso, fazer isso diariamente, o tempo todo. Não precisamos estar o tempo todo yang. Podemos muito bem fazer isso conosco, um ato de autocompaixão. Observando a sua respiração,
Vão vendo que a mente acalma. O ar entra. O ar sai. E vejam hoje o que vocês precisam fazer para o seu lado yin. O que vocês precisam confortar? Confortar em si. O que vocês precisam acalmar em si? E gere esse autoconforto, esse autocuidado. Diminuam o lado yang, a autocrítica, a predisposição para se autojulgar. Mesmo quando a gente tenta ser super autossuficientes ou querendo mais da vida, será que a gente não está tentando também nos prejudicar, nos machucar, acelerando sem parar? Procure dar um tempo. Desacelere um pouco. Faça as suas disposições para o dia, suas intenções, mas deixe um espaço para os movimentos do próprio universo, que ele traga suas surpresas, que tu aprenda a lidar com essas surpresas. E faça essa intenção para esse dia. Que qualquer obstáculo que surgir hoje, eu tenho discernimento de saber lidar com a melhor forma possível. E que se mesmo eu não conseguir, eu possa me confortar, me acalmar, sem autojulgamento ou autocrítica. Faça uma inspiração profunda, solte, relaxe o corpo. Para os que vão continuar, apenas fique nesse estado de observar a respiração entrando e saindo por um tempo. Apenas repousem o corpo e a mente nesse estado e sintam como é bom autoconfortar-se. E que tudo que surgir hoje faz parte daquilo que eu não compreendo. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. Que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia a vocês, boa prática.